Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila, eu vou estar aqui hoje com vocês, né, para apresentar o tema, né, que é tratamento de efluente de refinaria de petróleo por processo de separação por membranas. É um prazer, né, estar aqui. E rapidamente eu vou falar um pouquinho da minha trajetória profissional e acadêmica, né? Bom, então, inicialmente eu me formei em técnica em química, né? E em todo o meu período, né, de atuação aí como técnico químico, eu trabalhei na área ambiental, especificamente na parte de análise de água, né? Posteriormente, então, eu me formei em química pela Universidade de Itaúna e fiz a minha pós-graduação, né, o mestrado e o doutorado em meio ambiente, saneamento e recursos hídricos pela Universidade Federal de Minas Gerais, né? Sendo que 9 anos eu trabalhei com projetos de reuso para o refino, né? Então eu tenho uma trajetória muito ampla, né, nessa parte voltada para reuso de água, né? Atualmente eu trabalho na Vale, eu trabalho com qualidade de água e água para processos, né? E também estudando aí medidas mitigatórias, né, relacionadas a eventuais rompimentos de barragem e qualidade de água. Bom, iniciando então aqui o nosso tema, eu apresento para vocês a pauta, né? Então, ela é composta aí por uma introdução que nós vamos falar do processo do refino, o uso da água do refino, o efluente, né, que consiste nesse processo, o tratamento desse efluente, sistemas de separação por membranas, e a integração de processos. A gente vai falar então um pouquinho dessa aplicabilidade, né, um estudo de caso, considerações finais, né, e aí a referência que compõe essa palestra aqui hoje. Bom, então quando a gente fala do refino, por que refino, né? Por que refinar um produto? Então, o petróleo, em sua configuração natural, ele não tem aí uma aplicabilidade muito requerida, muito usual, né? E o processo do refino, ele justamente vem com esse objetivo de produzir aí produtos, né, com valor agregado, como, por exemplo, a querosene, o nafta, né, a gasolina, a GLP, né, e por aí vai. Quando a gente entra, né, um pouquinho, então, no processo do refino, como que esse processo acontece? Então, ele basicamente acontece aí por três operações, né, unitárias. Nós temos o processo de separação, conversão e o processo de tratamento. Então, a gente falando um pouquinho aqui, né, do processo de separação, é uma operação física, onde a gente tem, né, aquela famosa torre de fracionamento, sendo que esse fracionamento, né, ele ocorre aí através do ponto de ebulição e solubilidade, né, dos constituintes, né, aí do petróleo, né? A gente tem o processo de conversão, que é uma operação aí química, né, onde a gente tem aí o craqueamento, né, a quebra da molécula extensa desse hidrocarboneto e rearranjando essa estrutura. E nós temos, por fim, os processos de tratamento, né? E nesses processos é onde a gente consegue refinar, né, de certa forma, adequar esses produtos para o seu uso destinado. E também temos processos que auxiliam na minimização da criticidade do efluente que será enviado para tratamento, né? Então, basicamente, aí o processo do refino, ele compõe, né, essas três operações unitárias. Quando a gente fala, né, então, do processo do refino, é muito importante a gente entender todo o fluxo hídrico, né, que existe dentro desse parque tecnológico, né? Então, aqui eu apresento para vocês toda a composição, né, a separação que nós temos dessa corrente dentro das refinarias. Então, a gente pode observar que 46% é composta, né, e o gasto para reposição de água nessas torres de resfriamento, né? Então é onde que a gente tem ali os trocadores de calor, né? O produto, e a gente precisa da água para poder resfriar esse insumo, né? Que foi refinado ali nesse processo. A gente tem em torno de 26%, né, que é destinada aí à água de caldeira, né? Então, uma refinaria, ela vive, né? Ela necessita muito da presença de vapor, né? Então, a gente vê que é um consumo elevado. E nós temos aí 9% de água para combate a incêndio.
e 19% é de água potável. Então, a gente pode observar, né, conforme a Agência Nacional do Petróleo, em 2015, a gente teve uma estimativa de demanda de água em torno de 283 mil metros cúbicos por dia, né? Então, a gente vê uma elevada demanda hídrica e desse processo, e, consequentemente, né, nós temos aí uma elevada geração de efluente, né? Então, aqui a gente pode observar, conforme reportado pela literatura, né, são demandados em torno de 0,5 a 1,5 litros de água para cada litro de óleo cru processado, né? A literatura também reporta um número elevado, olha só, em torno de 118 mil metros cúbicos por dia, né, de uma demanda hídrica e também sendo necessária, aqui especificamente no ano de 2013, tá? E esse efluente, né, então, como que ele é gerado, né? Então, a partir de todas aquelas operações que nós vimos, é demandado água, né? E, consequentemente, a gente gera aí uma quantidade de efluente. Então, o processamento do óleo cru, né, em contato com a água, né, nós vamos gerar essa corrente de efluente. E de que ele é composto, né? Então, ele tem toda essa composição. Então, são hidrocarbonetos aromáticos, compostos nitrogenados, sulfurosos, fenólicos, substâncias inorgânicas, metais pesados, cianetos, óleo e graxa, né? Então, são substâncias de difícil degradação, né? São substâncias compostos recalcitrantes que tornam o tratamento desse efluente complexo, né? E, basicamente, né, no normal, como que é o tratamento de efluente no parque de refino, né? Então, nós temos, num tratamento preliminar, né, uma remoção aí física, basicamente separação da água e do óleo, né, pelos separadores API. Nós temos, posteriormente, né, um tratamento primário para remoção de sólidos suspensos pelos flotadores, né? E também a remoção de óleo emulsionado. E o que é importante a gente falar nessa fase, né, porque a gente tem vários tipos, né, de configurações de flotador, como nós estamos falando, né, de óleo, né, de um processo aí de refino, então esse flotador, ele sempre funcionará num fluxo ascendente, né, sendo que todo o tratado, ele sempre ele sai, né, pela parte de baixo desse componente, né, desse flotador, e tudo que fica na parte de cima, né, o sobrenadante, é tudo aquilo que será removido pelas pás desses flotadores, né? Bom, posteriormente nós temos então o tratamento secundário, né? Então seria a biodegradação, a degradação, né, na verdade, da matéria orgânica, né? Então seria toda a assimilação pelos micro-organismos desses compostos, né, que estão na parte secundária desse tratamento. Geralmente, né, nos parques de refino, eles são compostos, então, de lagoas aeradas ou lagoas, né, facultativas. Especificamente, né, em refinarias, a indústria, né, costuma utilizar aí processos de biodiscos, onde a gente consegue ter uma remoção efetiva de amônia, né? A amônia, ela vai acabar sendo prejudicial aí para o processo. Então, dentro dos biodiscos, nós temos o processo de nitrificação, né? Então, onde a amônia é convertida a nitrito e nitrito a nitrato, né? E, consequentemente, a gente tem a efetiva remoção desse constituinte, sendo, então, a água enviada para lagoas de polimento e, posteriormente, né, atendendo aí aos critérios de legislação, sendo enviado para o corpo hídrico, né? Contudo, cada vez mais, né, as leis ambientais cada vez mais restritivas, né, cada dia mais a requisição de termos uma baixa captação em corpos hídricos, né, os parques tecnológicos, eles vêm sendo requeridos, né, muito no sentido de promover uma sustentabilidade do processo, a implantação de sistemas de reuso nas refinarias. E quando a gente fala de sistemas de reuso, nós temos fortemente, né, aí representado pelos processos de separação por membranas e a integração desses processos, né? Então, tentando, né, entender um pouquinho do processo de separação por membranas, nós temos que entender o que é uma membrana, né? Então, uma membrana ela é uma barreira seletiva entre duas fases,
sendo que a força motriz, né, o que vai impulsionar esse processo, né, de separação dessas fases, ele pode ocorrer por diferença de concentração, como, por exemplo, é o caso de um tipo de membrana de osmose direta, que a gente tem a diferença aí, né, de concentrações entre as fases. Nós temos também um propulsor, né, uma força motriz aí, a diferença de pressão, que é o caso, por exemplo, da maioria dos tipos de membranas, né? E temos também diferença de potencial elétrico, um tipo específico, como, por exemplo, a eletrodiálise reversa. Então, nós temos, né, através dessa barreira seletiva, a separação dessas duas fases, né? Compondo, então, aí o que seria uma membrana. Bom, então aqui basicamente nós temos a representação dos principais tipos de membranas, né? Então nós temos a microfiltração, a ultrafiltração, nanofiltração e osmose inversa. E como podemos observar, né, todas elas têm aí a força motriz desse processo, a diferença de pressão, né? Diferença de pressão hidráulica, né? E a gente pode observar, à medida que a gente vai descendo aqui nessa escala, cada vez mais a restrição, né? Então, seja ela uma restrição, como por exemplo no caso da microfiltração e ultrafiltração extremamente física, né? Então, onde que nós temos o tamanho da partícula a ser separada, né? A fase a ser separada, por exemplo, da água, né? Uma molécula sendo separada, por exemplo, de uma fase líquida, ela a separação ela é feita por tamanho de poros, né? Ou seja, o poro dessas membranas, ele é menor do que o poro da molécula que eu desejo separar, né? Então, aqui a gente pode ver as moléculas que seriam separadas nesse tipo de membrana. É um pouquinho diferente, né? Nas membranas de nanofiltração e osmose inversa, nós temos a separação muito pela interação e pela seletividade dessa membrana frente, né, ao fluido que será separado. Bom, então quando a gente fala de integração de processos, né, as membranas, elas geralmente trabalham sempre nessas configurações. Então, é sempre uma junção de um tipo de membrana com um tipo de um processo específico. Inserido nesse contexto, nós temos aí os bioreatores com membranas e suas ramificações. Aqui, especificamente, nós vamos falar dos bioreatores com membranas osmóticos. Então, nós temos um bioreator com membrana, que é o que? A junção de um processo biológico, né, comparado aí, por exemplo, aos processos de lodos ativados, onde dentro desse reator nós temos toda a presença, né, de uma biomassa, que consegue fazer toda a degradação, né, de matéria orgânica e, consequentemente, assimilação desses compostos pela biomassa. E temos aí a inserção das membranas, né, que vai fazer um papel físico, né, um papel de fato para remover, por exemplo, sólidos suspensos do processo. Quando a gente fala, então, bioreator osmótico, é porque a gente pensa numa aplicabilidade de um reuso mais refinado, como, por exemplo, dentro de uma refinaria, utilizar uma água de refino para uma caldeira, né? Onde a gente requer aí uma água com maior qualidade. Então, inserir uma membrana de osmose direta dentro de um bioreator com membranas, a gente consegue adequar esses usos. O processo de membranas por osmose direta, ele acontece assim como o processo de osmose natural, onde nós temos, né, uma barreira seletiva e o fluido ele passando para o lado menos concentrado para o lado mais concentrado. E justamente, né, essa diferença de concentração entre o lado mais concentrado do lado menos concentrado, né, uma solução salina, ela vai ser a propulsora, né? Ela vai ser a força motriz para que esse processo ocorra, né? E nesse conceito, né, de soluções salinas, soluções concentradas, o entendimento dessa solução, né, essa interação com o efluente é extremamente importante, né? Porque para cada efluente a ser tratado, ele tem a sua particularidade, né? E, consequentemente, eu entender essa integração, eu tenho uma eficiência no meu processo e, consequentemente, eu consigo fazer a manutenção dos meus micro-organismos.
né? Então, quando eu penso num bioreator com membranas convencional mais a osmose direta, o que que nós temos em ganhos, né? Então, nós temos aí sistemas compactos, né, e modulares, essa que é a grande vantagem de sistemas de membranas, tá? A gente tem uma elevada remoção de sólidos, né, aqui em função da presença de membranas de microfiltração e ultrafiltração. A gente tem uma elevada qualidade de efluente, então, nessa configuração especificamente, nós temos aí a geração de dois tipos de água de reuso, né? A água de reuso gerada por esse tipo de membrana e a água de reuso gerada pelo tipo de membrana mais seletiva, né? Que é o caso da osmose direta. A gente tem uma menor propensão à incrustação, então, as membranas de osmose direta, ela tem uma grande vantagem, porque a gente tem uma menor propensão a incrustar a membrana dentro do processo, tá? E o que é uma grande vantagem aí é que a gente tem a possibilidade de remoção de compostos de baixa massa molar, tá? E isso justamente por quê? Porque as membranas de microfiltração e ultrafiltração, em função do tamanho de seus poros, elas não retêm, né, esses compostos de baixa massa molar, e nesse caso a membrana de osmose direta ela vai conseguir fazer esse papel, né? Então vejam que nós temos um processo extremamente integrado com a possibilidade de geração de água, né, para reuso extremamente de qualidade elevada, tá? Bom, quando a gente fala então de aplicabilidade, né? Então, por que, né, substituir um sistema convencional bastante, né, aplicado já há décadas aí, né, nos processos de refino por sistemas de separação por membranas e suas ramificações, suas integrações de processos, né? Justamente como eu mencionei, né, cada vez que passa, né, as leis ambientais são restritivas. Nós temos, né, que evitar, né, a captação em mananciais, e a sua aplicabilidade ela é muito pautada onde a gente tem os maiores gastos energéticos dentro do refino, né? Então, por exemplo, nós vimos que em torno, né, quase que 50% é utilizado, né, em águas para resfriar, né, nas torres de resfriamento. Então, uma aplicabilidade importante aí dos processos de separação por membranas e nas caldeiras, né? Então, conforme eu mencionei anteriormente, justamente o processo da osmose direta, né, onde nós temos aí uma membrana de alta seletividade e remoção de compostos de baixa massa molar, a gente consegue adequar essa água de reuso a ser utilizada nas caldeiras, né? Então, aí uma aplicabilidade bastante efetiva. Contribuindo, então, para a efetividade e sustentabilidade do processo. Bom, aqui eu apresento para vocês um estudo de caso, né? Então, qual que é o objetivo desse estudo de caso? Avaliar o desempenho do processo de bioreator com membranas osmótico e híbrido do tratamento de efluente de refinaria de petróleo, né? E o impacto da escolha de uma solução osmótica. Então, como eu mencionei para vocês, num processo, né, de osmose direta, onde a força motriz do processo é justamente essa diferença de pressão osmótica, eu entender esse tipo de solução e sua interação frente ao fluido, né, frente ao efluente a ser tratado, é de extrema importância, né? Então, esse estudo de caso, ele focou muito nesse impacto dessa escolha de uma solução osmótica e o desempenho de um processo, tá? Então, a parte metodológica, né, a parte experimental, ela constituiu, então, do tratamento, né, de um efluente de refinaria no estado de Minas Gerais, e aqui a gente tem as características, né, então, desse efluente, então a gente pode observar aqui a amônia em torno de 36 miligramas por litro, DQO, né, quase que 400 miligramas por litro, carbono orgânico dissolvido, né, em torno aí de 57 miligramas por litro, uma condutividade elétrica de 2,3 milisiemens, óleos e graxas, né, 30 miligramas por litro, e uma turbidez aí de aproximadamente 50 NTU. E o protocolo experimental utilizado consistiu, então, de um reator biológico, né? Um reator biológico aerado, então a gente tinha injeção de água,
né? E dentro desse reator, nós colocamos aí uma membrana de osmose direta, então uma membrana mais seletiva, né? Uma membrana que a gente consegue remover compostos de baixa massa molar, né? E adequando aí, como por exemplo, as caldeiras, né? Conforme eu mencionei, um uso mais refinado, né? Mais nobre, né? Do processo e também a inserção de uma membrana de ultrafiltração, onde a gente tem a exclusão em função do tamanho dos poros. E o que é muito importante eu mencionar, que quando a gente trabalha exclusivamente com um sistema, né, com um reator biológico, apenas com uma membrana seletiva, que é o caso da osmose direta, a gente vai ter aqui dentro desse reator um aumento da salinidade muito grande, né? Muito em função da difusividade que vai ocorrer nesse processo, né? O contrafluxo, né? Então, o fluxo inverso do sal presente, né, composto nessa solução osmótica, né, que é necessário para impulsionar esse processo, ele vai proporcionar um aumento de salinidade dentro desse reator que vai impactar na biomassa, né? Então, que vai impactar na atividade desses micro-organismos e, consequentemente, na sua degradação da biomassa. Então, para poder minimizar esse efeito, a inserção de uma membrana de ultrafiltração, a gente consegue fazer, entre aspas, uma purga do sistema e fazer com que libere, né, esses compostos, esses sais, né, esses compostos de baixa massa molar também constantemente do processo e, consequentemente, a gente consegue ter a manutenção dessa comunidade biológica, né, e o processo ele conseguir fluir naturalmente. Então, nós temos esse tanque biológico, foi necessário, né, também um tanque, né, ao qual a gente tem a solução osmótica que foi avaliada. Então, conforme eu mencionei, foram avaliados, né, o objetivo desse estudo de caso, avaliar o impacto de soluções osmóticas frente ao processo. Então, nós tivemos aqui uma solução inorgânica, né, o cloreto de sódio, e uma solução orgânica, né, o acetato de sódio, ambas a uma pressão de 15 bar, tá? E essa solução osmótica, ela ficava recirculando dentro desse modo e, consequentemente, a gente conseguia promover aí a efetividade do processo. A gente também tem, né, nesse protocolo experimental, um tanque, né, de permeado. Então, para o módulo específico de membrana de ultrafiltração, nós temos aqui a geração, né, de uma outra corrente de água de reuso, né, que entre aspas, com uma qualidade inferior, né, frente aqui a uma membrana seletiva, também desse processo. Aqui nós temos, né, a configuração, né, o modelo da membrana de osmose direta que foi utilizada. Então, conforme eu mencionei, essas soluções osmóticas, elas ficam recirculando aqui dentro, né, desse módulo, né? E nas partes da frente e posterior, onde nós temos as fixadas as membranas de osmose direta. Bom, aqui a gente tem uma representação, né, da membrana de ultrafiltração. Então, a gente pode observar, né, que são configurações diferentes e cada um aí com a sua atividade. E o que foi avaliado nesse contexto, né, foi então a remoção de carbono orgânico dissolvido, condutividade, amônia, turbidez, carboidratos, proteínas. Entrando na parte, então, dos resultados, né, obtidos aí nesse estudo, onde, né, novamente, nós tivemos aí a comparação de duas soluções osmóticas, uma inorgânica e a outra orgânica, né, e qual a sua efetividade, seu desempenho nesse processo. Então, a gente pode observar, né, que a salinidade, em termos de condutividade, ela permaneceu praticamente constante durante todo o período de operação. Vejam que o tempo de operação foi de aproximadamente aí 500 dias, né? Então, um período extenso
de avaliação, né, desse processo. E por que, né, que a gente teve essa constância aí durante todo o período? Justamente pela presença da membrana de ultrafiltração, né, que fez uma purga no processo, removendo aí esses sais, que de certa forma podem, né, vir a prejudicar a comunidade biológica, né, os micro-organismos, frente à sua atividade na remoção e na degradação da matéria orgânica, né? A gente também tem como resultado, né, um parâmetro extremamente importante, o fluxo, né, do permeado da ultrafiltração. Então, a gente pode observar que ele permaneceu constante ao longo do tempo. É extremamente importante, né, principalmente quando a gente pensa no escalonamento, né, dessa tecnologia. E essa constância também ela se deveu muito em função da contribuição, né, da membrana de ultrafiltração para o processo. Um outro fluxo aí do processo é o fluxo da osmose direta, né? Lembram que a gente está falando de um processo, né, de uma conjugação de um processo, ao qual nós temos dois tipos de membranas, né? Então, se nós temos dois tipos de membranas, nós vamos ter duas gerações de água de reuso. Né? Então, aqui eu falo especificamente do fluxo da osmose direta. E o fluxo da osmose direta ela é menor, né? É um tipo de membrana que ela está sendo ainda muito está no âmbito ainda muito acadêmico, né? Para estudos, a gente ainda não tem configurações industriais, né? E muito em função também do baixo fluxo desse permeado, né? Que pensando isso, levando isso para um escalonamento, ainda é algo que precisa de entender, né? De mais conhecimentos, né? Aí para poder trazer medidas, né, propostas para melhorar, né, o fluxo gerado aí no processo. Bom, quando a gente fala, né, de qualidade de lodo, a gente tem um parâmetro extremamente importante, que são os sólidos, né, seja ele sólidos suspensos totais ou sólidos suspensos voláteis. Então, a gente pode observar que durante o processo, né, de operação desse bioreator, quando o sistema foi operado com uma solução osmótica de acetato de sódio, uma solução orgânica, a gente teve um aumento considerável dessa biomassa, né? E isso se justifica porque o íon acetato, ele serviu como substrato, né? Então, como uma manutenção para os micro-organismos, né? Então, de certa forma, um alimento para esses micro-organismos. E o que é importante a gente destacar, né, em termos de qualidade de lodo, num processo biológico ativo, é essa relação de sólidos voláteis, sólidos totais. Então, quanto mais próximo de um, então vejam que a gente, né, teve uma constância aí ao longo do tempo, e essa constância, ela permite, né, a atividade biológica, ela demonstra para a gente uma atividade biológica, né, mostrando aí também uma efetividade desse processo convencional. Quando a gente fala, né, então, por exemplo, de processos de refino, a gente tem aí, né, dentro da sua composição desse hidrocarboneto, né, então, a presença, por exemplo, de carbono orgânico dissolvido, né, de matéria orgânica, e também amônia que precisam ser removidos para serem descartados, né, nos corpos hídricos. Então, vejam que quando a gente fala de remoção de carbono orgânico dissolvido, né, que a gente pode assimilar remoção de matéria orgânica, a gente teve uma efetividade em ambas operações. E o que é muito importante a gente destacar, que essa remoção ela é muito mais acentuada, em torno aí de 99,9% de remoção, comparado a sistemas onde a gente não teria a inserção daquela membrana de osmose direta. Né? Justamente pelo fato da sua elevada seletividade, a gente consegue ter uma remoção quase que 100% desses compostos, tá? Quando a gente passa, então, para a remoção, né, e avalia a remoção de compostos nitrogenados, a gente também observa, né, durante o período de remoção em ambas operações, uma elevada remoção aí acima de 90% desses compostos nitrogenados, né? E o que é importante, né, a gente destacar como um todo e destacar a importância também dessa membrana mais seletiva, né, que é a membrana de osmose direta dentro desse processo,
é que justamente o tempo maior de contato que o micro-organismo vai ter junto ao efluente, muito em função daquele baixo fluxo de permeado, né, que nós vimos, que a gente vai conseguir promover uma degradação mais efetiva desses compostos recalcitrantes. Então, hoje, quando a gente pensa em reuso, né, a gente tem que pensar muito na dificuldade de proporcionar esse tipo de tratamento, muito em função à degradação desses compostos recalcitrantes, né? Então, um efluente de refinaria, ele tem muita criticidade, né, frente ao tratamento, frente a reuso, muito em função da presença, né, desses compostos recalcitrantes. E o que a gente pôde observar nessa integração desse processo estudado, que ela foi bastante efetiva nessa remoção. Tá? Bom, um outro parâmetro, né, avaliado quando a gente estuda sistemas por membranas é entender, né, e como que é essa incrustação, né, que de certa forma a incrustação ela tem um impacto muito grande na vida útil dessa membrana. Né? Então, aqui a gente pode ver uma micrografia. A membrana ela é composta, né, por duas partes, né? A parte seletiva, né, onde a gente vai ter aí a interação realmente, as interações químicas, né, que acontece aí entre a membrana, né, na verdade, e o meio, né, para a gente conseguir fazer a efetividade desse processo. E a gente tem a parte suporte, né, que é a camada suporte dessa membrana. Então, aqui a gente tem uma micrografia, né, da membrana ainda nova, né, a gente pode ver a parte seletiva e a parte, a camada suporte, e aqui a gente tem a micrografia, né, dessas camadas quando o sistema foi operado com uma solução orgânica e aqui uma solução inorgânica. Vejam que quando o sistema foi operado com uma solução inorgânica, nós tivemos aqui incrustações pontuais, né? E aqui a gente já apresentou uma incrustação mais difusa, né? Muito em função do substrato, né? Em função do íon acetato, promover também uma segunda camada biológica, né? Como se fosse uma outra membrana em função dessa camada biológica na superfície dessa membrana, né? Então, como se fosse uma dupla barreira. Como conclusão desse estudo de caso, né, o que que a gente tem? A gente tem que, apesar dos bioreatores osmóticos, né, que é a junção, então, da membrana de ultrafiltração com a membrana de osmose direta, apresentar o maior fluxo quando aquela solução salina, a solução osmótica, foi uma solução inorgânica, né? Então, durante a operação, com o cloreto de sódio, a gente teve um fluxo maior, né? Entretanto, quando esse processo ele foi operado com uma solução orgânica, o acetato de sódio, a gente teve maior desempenho relacionado à manutenção dessa biomassa, né? Então, vejam que a gente entender a interação entre todos os constituintes do processo é extremamente importante, né? Então, toda essa caracterização frente ao efluente que será tratado e ao tipo de tratamento que ele vai receber é extremamente importante, né? A gente também observou que maiores remoções de matéria orgânica e nitrogênio amoniacal, ele foi mais efetivo quando o acetato de sódio, né, o agente salino orgânico, ele foi adotado. E a operação com acetato de sódio, né, com essa solução orgânica, ela favorece as atividades microbiológicas e a biodegradação de compostos recalcitrantes, né? Como a gente está falando, no caso de efluente de refinaria, é extremamente importante ter esse olhar para os compostos recalcitrantes, né? Compostos de difícil degradação. Né? Contudo, ele favoreceu, né, o crescimento microbiológico, né, na superfície da membrana, foi o que eu mostrei naquelas micrografias, né, levando aí à formação de uma camada de bioincrustação e, consequentemente, um menor fluxo de permeado. E esse menor fluxo de permeado, ele é extremamente importante a gente observar quando a gente pensa no escalonamento da tecnologia. Então, novamente, né, vejam que entendermos todas as interações
processo e fluido a ser tratado, né, e chegarmos numa proposição que seja o melhor, né, para aquela realidade, né, para aquele parque tecnológico, se faz extremamente importante seu entendimento, né? Bom, então, como considerações, né, o sistema de separação por membranas, eles contribuem aí para a sustentabilidade do processo, né, de refino. A gente tem geração, né, promove uma geração com elevada qualidade de reuso, como, por exemplo, para o reuso em torres de resfriamento e caldeiras. E o sistema de reuso, ele contribui para a diminuição da captação de água bruta em mananciais, né? Cada vez mais aí escasso, né, sendo necessária essa preocupação, esse olhar, né, para os processos do refino. Bom, aqui eu apresento então para vocês as referências bibliográficas, né, utilizadas aqui nessa apresentação, e meus sinceros agradecimentos, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Boa noite.